O day trade tem sido falado muito nas redes sociais, nos jornais, nos meios de comunicação e até mesmo a população brasileira começou a falar muito sobre day trade. Principalmente ali sobre esse momento de isolamento social, as pessoas em casa e com acesso à internet. Eu quero te explicar um pouquinho o que é o day trade, como ele funciona e como que você usa a bolsa de valores para você poder ganhar dinheiro. Então vamos lá. Primeiro vamos começar a entender o que é o day trade. Olha só, o horário comercial na bolsa de valores é chamado de pregão. O que é o pregão? São os horários que você tem habilitados ali para você poder realizar negociações. A bolsa de valores aqui no Brasil, ela funciona das 9 horas da manhã até as 18 horas, ou seja, às 6 horas da tarde, o horário de Brasília. E o que acontece nesse horário de pregão? Você consegue fazer negociações. E o day trade significa day de dia, trade de negociação. O day trade nada mais é você iniciar um investimento e encerrar no mesmo dia, no horário de um único pregão. Ou seja, as operações que você inicia entre 9 da manhã e encerra até as 18 horas são consideradas operações de day trade. Tá, Danilo, e por que essa metodologia ela é muito falada e o porquê que eu aprendendo eu posso ter lucros? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar como que uma ação ela é negociada na bolsa, como que você pode aproveitar esse horário das 9 da manhã às 18 horas para que você possa ganhar dinheiro. Então olha só, imagina o seguinte, tá? Uma ação ela é negociada ali, um parênteses, tá? Das 9 às 18 horas é o horário de funcionamento da bolsa. Das 9 às 18 são negociados os contratos futuros, ou seja, o mini índice e o mini dólar. O mercado de ações, que ele é tradicionalmente conhecido, ele é negociado das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Então, olha só, durante as 9 às 18 eu tenho dois tipos de mercado. O mini índice com o mercado de mini dólar e o mercado de ações. O mercado futuro dos mini contratos das 9 às 18, o mercado de ações das 10 às 5 horas da tarde. Então olha só, imagina que durante um pregão, uma ação ela teve uma valorização. Ela saiu de R$10 e foi até R$11. Então ao longo de um pregão, uma ação ela teve uma valorização. Porém, um crescimento, uma valorização não é linear, ou seja, uma ação ela não tem um crescimento em linha reta, ela tem oscilações. O mercado ele passa por movimentação de zigue-zague, uma hora sobe, uma hora cai. Então imagina, das 10 às 11 da manhã uma ação caiu, das 11 às 11h30, das 10 às 11 ela subiu, das 11 às 11h30 caiu, das 11h30 ao meio-dia subiu, do meio-dia a 1 ela caiu. Ou seja, você tem movimentações na bolsa de valores. E o day trade nada mais é você pegar essas oscilações, pequenas oscilações para que você possa ganhar dinheiro. Então, exemplo, você pode iniciar uma operação, comprar uma ação por volta ali das 11 horas da manhã a R$10,05 e você vender essa ação a R$10,45 e ter um lucro de 40 centavos. É super possível e essas oportunidades acontecem todos os momentos na bolsa de valores. E vou já te adiantar, essas oportunidades acontecem com muita frequência. E o meu objetivo desse aulão é te mostrar como essas oscilações elas ocorrem na bolsa de valores e como você que nunca ouviu falar ou está ouvindo falar agora, como que você pode usar essas oscilações para você poder fazer dinheiro. Então o objetivo do day trade é eu pegar essa movimentação dentro do mercado e poder ter lucros pontuais. Então olha só um exemplo do mini índice. O mini índice é um ativo muito utilizado na bolsa de valores, basicamente a porta de entrada. Ele com pouquíssimo dinheiro você consegue fazer operações desse mercado. Então olha só, esse aqui é um gráfico só para você ter uma noção dessa oscilação na parte real. Então aqui em um determinado momento, lá por volta do meio-dia e 18, nós tivemos aqui uma movimentação. O mini índice ele é negociado em pontos na bolsa de valores, tá? Então ele pegou e teve um crescimento aqui de um pouco mais de 800 pontos. Então olha só, imagina você entrar numa operação e ter um lucro de 800 pontos. Só para você ter uma ideia, o mini índice na bolsa de valores, quando você ganha ou quando você ganha ou perde em pontos. Nesse caso, essa operação ela rendeu 800 pontos. Quanto de dinheiro isso é feito? Quanto de dinheiro isso vale?
Cada ponto do mini índice ele é equivalente a 20 centavos. Então olha só, nesse pequeno movimento em 37 minutos, lembra que o day trade nada mais é você iniciar uma operação e encerrá-la no mesmo dia, no mesmo pregão? Nesse caso aqui, em 37 minutos, você conseguiria ter um lucro de 800 pontos. Cada ponto são 20 centavos, ou seja, em 37 minutos, numa operação do mini índice, um lucro de 160 reais. É grana? É muita grana. E essas movimentações acontecem todos os dias. Só um parênteses, tá? Basicamente existem 3 ativos para você poder fazer day trade. Mini índice que eu te falei, eu vou te mostrar um exemplo de ações e também tem um mercado de mini dólar. Então você pode operar mini índice, mini dólar e o mercado de ações. Olha só um outro exemplo do mercado de mini dólar. O mini dólar, aqui ó, por volta das 10h38 da manhã, ele começou uma movimentação positiva. E aí você aplicando a técnica certa, você aplicando ali a estratégia correta, você conseguiria aproveitar uma movimentação dela que durou ali por volta de 30 minutos. Então olha só, uma operação dessa que você lucrou em 30 minutos, 38 pontos no mercado de dólar, isso representa 380 reais. Olha só, o que eu estou querendo te mostrar aqui, tá? Eu estou querendo te mostrar que essas oscilações acontecem todo santo dia. Logicamente que tem oportunidades em que você vai ganhar, por isso está verdinho aqui, e existem oportunidades em que você vai entrar e você vai ter um prejuízo, por isso que está vermelhinho aqui. E é super natural você entrar no mercado financeiro, ter lucros ou ter prejuízos. E tá tudo bem, o principal ponto é você acertar mais do que você vem a perder. E quando você acertar, ter lucros grandiosos. Claro que existem riscos, claro que existem conteúdos um pouco mais aprofundados sobre você entrar na prática, que a gente vai abordar em um outro momento. O meu objetivo aqui é te introduzir no mundo do day trade e ver como o day trade ele tem várias oportunidades que você pode usá-la ali de acordo com o teu tempo, de acordo com o teu perfil e de acordo com as disponibilidades que estão ali na sua mão. Então olha só, esse aqui é um caso para você fazer uma operação no mercado de mini dólar. É um mercado super ali adepto para quem entra também na Bolsa de Valores com poucos recursos, com possibilidade de ter ganhos estratosféricos. Olha, 38 pontos, equivalente a 380 reais em aproximadamente 30 minutos. Eu vou te adiantar, tá? Existem operações que elas podem ter duração mais rápidas ainda, 1 minuto, poucos minutos, você já consegue ter lucros grandiosos. Esse aqui é um outro exemplo de uma ação, tá? Esse aqui foi uma ação negociada em Bolsa de Valores. Olha só que interessante. Essa movimentação, depois que ela rompe essa linha horizontal aqui em cima, ela é considerada de rompimento de resistência. E depois que ela rompeu, só para você ter uma ideia, a ação saiu aqui da casa dos R$29 e foi bater R$30,70. Olha só, você teria um lucro aqui de basicamente R$1,70 por ação. Imagina você fazendo um day trade ali, entrou com 1.000 ações e lucra R$1,70 por ação. Isso é equivalente a R$1.700 de lucro. Por que eu estou querendo te dizer tudo isso? Nossa, Danilo, tem possibilidades de eu ganhar dinheiro? Claro que tem. Você entrando com quantidade de mini contratos maiores, Danilo, 1, 2, 5, 10, 15 mini contratos, você vai conseguir fazer lucros estratosfericamente grandes. Ações, eu entrei com 500, com 1.000, com 2.000, com 3.000, você também consegue fazer operações grandiosas. Mas o que eu quero falar aqui para você não é a quantidade de ações, não é a quantidade de mini contratos que você vai utilizar ou principalmente qual é a estratégia que você vai utilizar. Não é o foco desses pontos para poder falar agora. O foco desse aulão é justamente falar que o day trade ele existe e te explicar as características básicas para que você possa iniciar nesse mercado e óbvio, se o seu perfil for compatível, você gostar desse mercado, você vai ter diversas oportunidades ali na sua mão. Mesmo que você tenha pouco dinheiro e tenha tido um contato agora com o mundo do day trade ou principalmente tenha um pouco conhecimento. Aqui o meu objetivo é transferir um pouco dos anos que eu tenho aqui, um pouco do meu conhecimento para você sobre day trade. E aí pode surgir uma pergunta. Danilo, quais são os melhores horários para poder operar? Você falou que a bolsa ela negocia das 9 da manhã até as 6 horas da tarde, porém eu tenho um pouco horário para poder operar, não sei se você tem ali um escritório. Pô, Danilo, eu trabalho no escritório, eu trabalho em uma empresa que eu tenho horários limitados.
Eu consigo fazer day trade? Claro que existe uma possibilidade de você fazer day trade. Tem horários bem interessantes na Bolsa de Valores. Então, se você tem pouco tempo, é para você. Pô, Danilo, eu tenho uma flexibilidade maior de tempo. Eu tenho 2, 3, 4 horas para poder acompanhar a Bolsa. Quais são os melhores horários para eu poder operar? Então, assim, independente, se você está começando, tem pouco tempo, muito tempo. O mercado de day trade, ele te proporciona diversas oportunidades, das 9 às 18 horas. E dentro desse período de tempo, existem alguns horários mais interessantes. Então eu vou te apresentar esse horário aqui e é claro, você de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a tua agenda, você poder adaptar para poder pegar esses horários, vai ser show de bola. Então olha só, Danilo, quais são os melhores horários? Eu vou separar aqui em 2 blocos para te falar os melhores horários. O bloco da manhã e o bloco da tarde. Olha só, o bloco da manhã, às 9 horas da manhã, é a abertura do mercado futuro, onde que o mini índice e o mini dólar eles começam a ser negociados. Então é um horário que causa bastante volatilidade no mercado. Por quê? Porque só para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores ela não existe só no Brasil, ela existe no mundo inteiro. No Japão, na China, em Hong Kong, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, diversos países do mundo inteiro existem bolsas de valores. E só para você ter uma ideia, tem basicamente 2 principais economias, Estados Unidos e China, tá? E logicamente que as outras economias, Europa, América do Sul, América Central, também são economias importantes para o mundo como um todo. Porém, às 9 horas da manhã é justamente a hora que a Bolsa abre no Brasil. A Bolsa na Ásia já teve negociação, as bolsas da Europa ainda estão negociando, ou seja, é um horário que traz volatilidade. O mercado abre em gap para cima ou abre em gap para baixo, ela dá grandes distorções, então te dá várias oportunidades para você fazer operações tanto no mini índice quanto no mini dólar. Tá bom? Às 10 horas da manhã tem a abertura do mercado à vista. O que é a abertura do mercado à vista? Simples, é a abertura do mercado de ações. Petro, Vale, Banco do Brasil, Uzi Minas, CSN, é justamente o horário que as ações elas começam a ser negociadas. E é justamente que aquela volatilidade que teve no Futuras 9 tem essa volatilidade no mercado de ações. Lembrando, das 9 às 18 é o horário da Bolsa de Valores, porém tem 2 mercados. Um, mercado futuro, que é das 9 às 18, onde que negocia os mini contratos de índice de dólar, e das 10 às 5, que é o horário que negociam as ações. Então são 2 mercados dentro desse intervalo de tempo. Então às 10 horas da manhã é um horário importante de volatilidade. Às 10h30 da manhã, abre a bolsa lá nos Estados Unidos. O mercado americano, ele abre às 10h30 da manhã, o horário de Brasília. E por que dá essa volatilidade? Porque os Estados Unidos é a principal economia do mundo. Lá tem ações de diversas empresas que são negociadas, inclusive ações de empresas brasileiras. Então o mercado americano ele é um grande mercado sobre bolsa de valores. Então quando a bolsa por lá abre, causa volatilidade no Brasil e no restante do mundo. Volatilidade é o sobe e desce. E sendo muito sincero, para a gente não importa se o mercado vai subir ou se vai cair, ou se temos informações positivas ou temos informações negativas. Para você fazer day trade, importa que tenha um sobe e desce, tenha volatilidade. Não importa se vai muito para cima, se vai muito para baixo, desde que oscile, você consegue ter oportunidades para poder fazer dinheiro. Num outro momento, eu vou entrar nas estratégias para você poder operar, tá bom? E às 11 horas da manhã é o horário em que o mercado ele dá a tua primeira hora de negociação dentro do mercado de ações. Então é a hora que o mercado já está um pouco mais consolidado, já temos 2 horas de negociação dos mini índices, 1 hora de negociação do mercado de ações, então o mercado ele já começa a desenhar um pouco mais a sua tendência. Eu gosto de dizer que o horário da manhã é o filé mignon, é o horário mais nobre na Bolsa de Valores, porque tem grandes oscilações, tá? Então, eu particularmente gosto de fazer day trade pela manhã. Porém, não anula caso você não possa fazer day trade pela manhã e queira fazer no período da tarde. Não há problema algum. Eu dou preferência para o meu tempo e para as pessoas que seguem lá no nosso grupo fechado pela manhã. Porém, no horário da tarde tem alguns horários importantes também para você operar. 2 horas da tarde é um horário bacana, que é justamente onde que as tesourarias de banco, os traders, os fundos já voltaram do seu almoço e eles começam a receber novas ordens de negociação. 3h30 da tarde
é onde que você começa a entrar ali para o teu rally, já para o final do pregão. Então, 3h30 da tarde, 4 horas da tarde, é a hora que você começa a engatar para encerrar o mercado de ações. Lembra que o mercado de ações ele fecha às 5 horas da tarde? Então, entre 3h30 e 4 horas da tarde, você já tem uma volatilidade que entra no finalzinho do pregão para poder acabar ali o mercado de ações com volatilidade. Então, a partir das 2 horas da tarde, você tem outro pico de volatilidade na bolsa com oportunidades para você fazer day trade, beleza? Então, você entendeu que existem alguns horários. Claro que, Danilo, eu tenho só o horário do almoço? Não há problema. Separa o horário do almoço, seja profissional e trabalhe naquele horário. Danilo, eu tenho 1 hora pela manhã. Não tem problema. Separe 1 hora, foque naquela 1 hora. Danilo, eu tenho 50 minutos à tarde. Então, é importante você ter a tua flexibilidade, a tua disponibilidade para você poder se adaptar. Falando de mim, tá? Eu vou entrar um pouquinho na minha história ali. Eu fico todos os dias das 8h30 ao meio-dia na frente do computador. Das 8h30 da manhã eu já estou estudando, antes das 9 eu estou só estudando, lendo jornais. A partir das 9 da manhã eu fico direto até o meio-dia, porque a minha disponibilidade é aquilo que eu separei para poder fazer, tá bom? Porém, fora os horários, existem também notícias, fatos relevantes, informações que são disponibilizadas, que traz picos de sobe e desce para a Bolsa de Valores. Vou te dar aqui alguns exemplos de informações que saem pontualmente. Não tem um dia específico para isso acontecer, não tem um horário específico para poder acontecer. Mas exemplo, estoques de petróleo dos Estados Unidos. Toda quarta-feira às 11h30 da manhã é divulgado esse dado. Isso traz volatilidade para o mercado. CPI, que nada mais é o índice de inflação, o índice de preço do consumidor, também é divulgado nos Estados Unidos e traz volatilidade. Tem geralmente a ata do FONC, que ela é disponibilizada à tarde, tá? Terça ou quarta-feira à tarde, por volta das 3h30 da tarde. A ata do FONC nada mais é uma ata lá de um relatório lá dos Estados Unidos sobre a economia americana. Então, por mais que é uma economia, a maior economia do mundo, esse relatório dá um balizamento para o mundo como um todo. Tem outro dado chamado de payroll, que é toda primeira sexta-feira do mês ele é divulgado, taxa de juros no Brasil ou nos Estados Unidos, o PIB, que é o crescimento. Enfim, quando você se aprofundar um pouco mais no day trade, que naturalmente você vai entender um pouco da agenda econômica, os horários que vão ser divulgados, essas são algumas das notícias que trazem oportunidades para você poder fazer dinheiro. E agora eu vou te falar assim, Danilo, eu tenho pouca grana, eu tenho pouco dinheiro, como que eu faço ali para fazer day trade? Eu posso entrar nesse mercado, não posso entrar nesse mercado? Eu quero te mostrar como que você pode fazer day trade com pouco dinheiro e às vezes você consegue fazer sem ter dinheiro algum. Então olha só, eu vou te mostrar aqui como que funciona o mercado de ações, tá bom? Para você operar no day trade, tem um negócio que se chama alavancagem. O que é alavancagem? Com pouco dinheiro, eu movimento muito dinheiro. Com pouco dinheiro, eu movimento muito dinheiro. Então, olha só, um exemplo. O mercado de ações, Petro, Vale, Banco do Brasil, eu vou te mostrar aqui nesse exemplo desses papéis. Eles são ativos que você pode ter R$1, você vai operar 40 vezes o dinheiro que você colocar. Então, Danilo, eu quero comprar ações da Petrobras. Eu posso operar 40 vezes o capital que eu tenho para fazer operações na Petrobras. Então, um exemplo. Danilo, eu tenho R$500, eu depositei R$500 na corretora para fazer operações de day trade. Fui lá, eu fiz um TED na minha corretora para fazer day trade de R$500. Na minha conta corrente eu tenho R$500. Quando você vai operar Petrobras, lá na tua corretora, ela permite você operar 40 vezes o patrimônio que você depositou. Então, exemplo, se eu depositei R$500 na corretora, eu vou poder operar R$20 mil comprando ações de Petrobras. Então, um exemplo, se as ações da Petrobras custam ali R$20 na Bolsa de Valores, você vai ter capital para comprar 1.000 ações. Com R$500, você vai conseguir comprar 1.000 ações da Petrobras, que equivale ali a aproximadamente R$20. Ou seja, com R$500, você conseguiu comprar R$20 mil de Petrobras. Com R$500, eu consegui comprar R$20 mil de Petrobras. Isso é alavancagem, é a tua facilidade de fazer operação no day trade. Petro e Vale, ela geralmente tem umas alavancagens de 40 vezes o patrimônio.
Banco do Brasil, 25 vezes o seu patrimônio. Então, um exemplo, eu depositei R$ 500 na corretora, eu vou poder comprar em torno de R$ 12.500 de ações de Banco do Brasil. Isso se chama alavancagem. É por isso que você fazer operações da Bolsa de Valores com day trade, com pouco dinheiro, você consegue ter. Olha só o poder da alavancagem. Danilo, se eu tenho R$ 2.000 depositados na minha corretora, você vai poder operar 40 vezes esse patrimônio que você tem para comprar ações da Petrobras. Ou seja, se você tem R$ 2.000 na corretora, você vai poder negociar R$ 80 mil de ações da Petrobras. E se eu tenho R$ 10.000 na corretora? Danilo, depositei R$ 10.000 no day trade para a corretora. Você vai poder negociar 40 vezes R$ 10.000 para comprar ações de Petro. Ou seja, você vai poder comprar R$ 400 mil em Petrobras. Então, por que eu estou te mostrando tudo isso daqui? Porque pode... Caramba, Danilo, olha que facilidade, olha que simples. Claro que, num outro momento, eu vou te falar que a alavancagem ela é extremamente importante para você fazer day trade, mas claro que você vai precisar desenvolver um trabalho de gestão. É você entender que, Danilo, eu tenho R$ 500 na bolsa, eu vou poder negociar R$ 20.000 de Petrobras? É isso mesmo. Então, quando você comprar a Petrobras, você vai ganhar ou perder em cima dos R$ 20.000. Então, você vai precisar desenvolver uma habilidade de gestão de risco. Isso, num outro momento, eu entro em um pouco mais de detalhes com você. Então, eu quis te dizer ali que você com pouco dinheiro pode negociar. Agora deixa eu te mostrar um exemplo aqui de como funciona nos mini contratos. Tanto do índice quanto do dólar, eles são negociados em pontos. Então imagina que o mini índice ele é negociado a 110 mil pontos e o dólar ele é negociado a 5.300 pontos. Para você poder ter uma ideia, quando você compra um mini contrato de índice na bolsa que ele vale 110 mil pontos, pontos, mas quanto que vale um ponto? 20 centavos. Então, quando você compra um mini índice na Bolsa de Valores, um contrato de mini índice, ele tem um valor financeiro de R$ 22.000. Quando você compra um mini índice, ele vale R$ 22.000. É a mesma coisa que você comprar 1.000 ações a R$ 22. Você comprou R$ 22.000 em ações, você comprou um mini índice a 110 mil pontos e ele vale R$ 22.000. Aqui que entra uma grande alavancagem. Os mini contratos, eles são a porta de entrada para o pequeno investidor na Bolsa de Valores. Então, com pouquíssimo dinheiro, você consegue negociar nesse mercado. E olha só, com apenas R$ 20, você consegue comprar um mini índice e com R$ 20 você consegue comprar um mini dólar. Olha só, com R$ 20 você consegue negociar um mini contrato de índice. Danilo, qual que é o valor desse um mini contrato de índice? O valor financeiro de um mini contrato é de 22 mil. Então, se você fosse comprar um mini contrato, você teria que ter R$ 22.000 em conta para você poder comprar. A bolsa, ela falou assim, não precisa ter R$ 22.000 não, só com R$ 20 você consegue comprar o mesmo mini contrato. Isso significa que você está alavancado no mini índice em 1.100 vezes. Ou seja, para cada R$ 1 que eu coloco na operação do mini índice, a corretora ela me disponibiliza R$ 1.100. Para cada R$ 1.100 ela me disponibiliza para poder operar. E o mercado de dólar ele é muito mais alavancado. Um contrato vale 53 mil reais. Eu tenho que ter R$ 20 para poder operar 53 mil. Eu estou alavancado em 2.650 vezes. Então, o que eu estou querendo te dizer com tudo isso aqui? No mercado financeiro sempre tivemos mito em que tem que ter muito dinheiro, são apenas para grandes ricos. E sim, isso eu vou falar para você que no passado o mercado financeiro, a bolsa, ela sempre foi restrita. Por quê? Porque poucas pessoas investiam e na época você tinha que ter muito dinheiro. Depois dos aperfeiçoamentos tecnológicos, de mais pessoas entrarem em bolsa, você conseguiu ter a facilidade e o acesso à informação e à bolsa de valores. Então hoje, com R$ 20, você consegue comprar um mini índice e um mini dólar. Eu te dei exemplo de R$ 500 de Petrobras, mas você pode depositar R$ 50, R$ 100 e fazer as suas próprias operações.